Pessoal, tudo bem? Vamos estar falando mostrando o vídeo da pneumática, tá? Vamos estar mostrando a parte de introdução da pneumática, princípios físicos, produção e distribuição do ar comprimido, preparação do ar comprimido, atuadores pneumáticos lineares, atuadores pneumáticos rotativos, válvulas direcionais, válvulas de bloqueio, válvulas de controle de pressão, válvulas de controle de fluxo, combinação das válvulas, tipos de comandos e estrutura de cadeia de comando pneumático. Ok? Vamos lá. Isso não é mágica. Aqui trabalham bem disponível em grande quantidade, em qualquer lugar. O trabalho é realizado por ar, mais precisamente ar comprimido. Neste exemplo, vemos um circuito pneumático simples. É o ar comprimido que movimenta o cilindro em ambas as direções e que também comanda a válvula. Esta, por sua vez, direciona o fluxo de ar para a câmara correspondente. Tudo isso depende do botão estar acionado ou não. Portanto, o ar comprimido é um meio de comando e de trabalho. O ar pode ser utilizado tanto para a realização de trabalho como para a pilotagem de válvulas. A pneumática tem inúmeras vantagens. A pneumática é rápida. Em dispositivos de montagem automáticos, por exemplo, pode-se atingir a alta repetibilidade. O ar comprimido preparado é um meio limpo. A indústria têxtil e alimentícia tiram grande proveito disso, pois lá os produtos não podem, em hipótese alguma, sofrer contaminação durante o processamento. Além disso, o ar já utilizado pode ser liberado ao meio ambiente, não existindo necessidade de conexões de retorno. Na produção em sala limpa, frequentemente são utilizadas instalações pneumáticas. O ar comprimido pode ser armazenado. A vantagem disso é que ele pode ser mantido em estoque num reservatório. O ar comprimido não é sensível a oscilações de temperatura. Esse é mais um motivo que contribui para a alta confiabilidade na operação de instalações pneumáticas. Graças a essas características, os sistemas pneumáticos, quando comparados com outros, muitas vezes oferecem soluções técnica e economicamente mais interessantes. Para que se possa compreender os fenômenos mais importantes da pneumática, é necessário conhecer alguns princípios físicos. A pressão. Toda a superfície terrestre sofre os efeitos da pressão atmosférica. Embora varie um pouco em função das relações geográficas e climáticas, no meio técnico se aceita como referência o valor de 100 kPa para a pressão atmosférica. Qualquer pressão acima desse valor denomina-se pressão de operação, PG. Essa pressão normalmente é indicada pelos manômetros dos equipamentos pneumáticos. Por convenção, quando utilizamos P sem nenhum índice,
estaremos nos referindo à pressão de operação. Pressões inferiores a 100 kPa são denominadas pressão de vácuo, PV. A pressão absoluta é composta pela pressão de vácuo ou somada à pressão de operação. O ar pode ser comprimido. O ar comprimido e, portanto, sua energia podem ser armazenados. O ar comprimido tem a tendência de expandir-se após sofrer compressão. Assim, a energia armazenada é novamente liberada, podendo ser convertida em trabalho mecânico. Portanto, a energia utilizada para movimentar o êmbolo do compressor foi transferida para o ar comprimido e armazenada no interior do balão. Em seguida, pôde ser convertida em energia cinética no movimento do carrinho. Outro exemplo, agora sem reservatório intermediário. O trabalho humano de bombear é convertido em trabalho mecânico com o qual se levanta a carga, uma vez que a energia armazenada no ar comprimido é transferida a um cilindro pneumático. Acrescentemos mais um pouco de teoria sobre a relação entre um determinado volume de ar e sua pressão. Desde que a temperatura permaneça constante, pode-se afirmar que o produto de um certo volume de ar, V, e a pressão P exercida por ele é constante. O que significa isso? Neste recipiente há uma quantidade determinada de ar, ou seja, 2 litros submetidos apenas à pressão atmosférica de 100 kPa. Numericamente, 2 litros vezes 100 kPa igual a 200. Se o volume for comprimido à metade, ou seja, para 1 litro, o ar estará submetido a uma pressão de 200 kPa. Portanto, 1 litro vezes 200 kPa igual a 200. Se comprimirmos o ar para meio litro, teremos uma pressão interna de 400 kPa, ou seja, meio litro vezes 400 kPa igual a 200. E para que precisamos conhecer esta equação na pneumática? Vejamos um exemplo. Um compressor tem taxa de compressão de 7:1. Que pressão de operação pode ser atingida com uma temperatura mantendo-se constante e uma pressão atmosférica igual a 100 kPa? Essa fórmula indica, portanto, que os produtos são iguais. Estamos procurando P2 e desenvolvemos a equação. Substituindo os valores, obtemos P2 igual a 700 kPa de pressão absoluta. Deste valor, temos que subtrair a pressão atmosférica de 100 kPa, o que resulta numa pressão de operação do compressor de 600 kPa. O ar comprimido necessário para a operação de instalações pneumáticas deve atender a certas exigências. Pode ser produzido por um compressor fixo ou, no caso de utilização móvel, por um compressor transportável. Há diversos tipos construtivos de compressores, dos quais 2 serão apresentados rapidamente. Primeiro, o compressor de pistões. É o compressor mais utilizado. Esta animação nos mostra em funcionamento um compressor deste tipo composto apenas por um estágio. Segundo, o compressor rotativo de duplo parafuso. Neste tipo de compressor, 2 roscas sem fim engrenadas entre si deslocam o ar da entrada para a saída. Tem a vantagem de fornecer ar comprimido de modo uniforme, ou seja, sem pulsação. Depois da unidade de compressão, existe uma unidade de resfriamento acoplada ou não à primeira. Nela resfria-se o ar comprimido por meio de trocadores de calor e elimina-se o óleo contaminante proveniente do compressor. Em seguida, no circuito de alimentação, temos o reservatório. Ele reúne as seguintes funções. Primeira, armazena o ar comprimido. Isso faz com que o compressor não precise funcionar continuamente, apenas quando houver função.
Segunda, minimiza oscilações na pressão, ou seja, mesmo com consumo variável, o fornecimento de ar acontece de maneira uniforme. Terceira, condensa a umidade contida no ar em razão do resfriamento provocado pela troca de calor do reservatório com o meio ambiente. Mesmo assim, o ar comprimido ainda contém umidade, que é eliminada por um secador antes de ser fornecido à rede. No planejamento da unidade produtora de ar comprimido, recomenda-se o superdimensionamento da capacidade da rede em relação ao consumo previsto. Ampliações posteriores têm custo bastante elevado. A disposição correta aliada ao bom dimensionamento da tubulação de ar comprimido são fundamentais para o sucesso do projeto da instalação pneumática. Na tubulação pode ocorrer condensação de umidade residual. Por este motivo, existem dispositivos de drenagem em pontos apropriados do circuito que se encarregarão de eliminar esse condensado. A preparação final do ar comprimido acontece próximo do ponto de consumo, ou seja, na entrada da máquina. O ar comprimido utilizado nas instalações pneumáticas deve atender a duas condições essenciais. Ele deve estar seco e limpo, para que não ocorra entupimento dos estreitos canais dos elementos pneumáticos, o que causaria problemas à instalação. Os componentes necessários para a preparação do ar comprimido estão contidos na unidade de conservação. São eles: filtro, copo condensador de água, regulador de pressão, lubrificador. Primeiramente, elimina-se do copo a umidade restante. Após retirá-lo, encontramos um filtro onde ficarão retidas eventuais impurezas encontradas na tubulação, por exemplo, ferrugem. O regulador de pressão faz com que a máquina sempre esteja alimentada com uma pressão de trabalho constante. Por fim, encontramos o lubrificador de ar comprimido. Ele se faz necessário quando forem utilizados elementos pneumáticos que não possuam autolubrificação. A função dos atuadores pneumáticos é converter energia pneumática em energia mecânica. Por exemplo, levantar e abaixar as ferramentas de usinagem. Existe uma série completa de atuadores pneumáticos que veremos mais de perto. O atuador pneumático mais utilizado é o linear. Ele converte a energia pneumática em movimento linear. As dimensões dos cilindros pneumáticos normalmente são da seguinte ordem de grandeza: diâmetro, 6 a 320 milímetros. Curso, 1 milímetro até 2 metros. Força, 2 a 50 mil newtons. E velocidade de avanço, 0,02 a 1 metro por segundo. O cilindro de simples ação. Este é um cilindro de simples ação com seu símbolo. Vemos representadas uma conexão e a mola de retorno. Aqui o ar pressiona o êmbolo contra a ação de uma mola. A haste do cilindro avança. Quando não houver mais ação do ar comprimido sobre o êmbolo, a mola o recolocará em sua posição inicial. A mola é dimensionada de tal forma que garanta o retorno do cilindro. Se ela fosse mais forte, teria que ser realizada uma força muito maior no esforço de avanço para vencer a ação da mola. A força de trabalho efetiva do cilindro seria menor.
Cilindros de simples ação são utilizados, por exemplo, para a fixação de peças, ou também na expulsão. O cilindro de dupla ação é o cilindro mais utilizado. O símbolo apresenta duas conexões, mais nenhuma mola de retorno. Aqui o movimento do êmbolo é provocado em ambos sentidos pelo ar comprimido. Isso também significa que se pode exercer força nos dois sentidos. Portanto, o cilindro consegue tanto pressionar como tracionar. No recuo do cilindro, a força efetiva é menor que no avanço. Isso se deve ao fato de a superfície do êmbolo ser reduzida pela área da secção transversal da haste. Existem alguns critérios para a escolha de um cilindro. A seguir são apresentadas as características a serem definidas no projeto. A extensão do movimento, ou seja, o curso do cilindro. A força necessária no avanço e no recuo do cilindro. E, finalmente, a velocidade com que isso deve acontecer. A força e a velocidade estão relacionadas entre si. Observemos a seguinte experiência. Com cargas iguais, os dois cilindros avançam com a mesma velocidade. Aumentamos a carga à esquerda e já percebemos a diferença. A carga é novamente aumentada e o cilindro avança ainda mais lentamente. Portanto, com a mesma pressão e o mesmo diâmetro de cilindro, a velocidade de avanço se reduz com o aumento de carga. Como regra básica, pode-se afirmar que, com 75% da carga máxima possível para um cilindro, ele ainda avança com 50% da velocidade sem carga. Uma outra experiência. Colocamos um peso como carga no cilindro. Com uma pressão de aproximadamente 380 kPa, ele avança. Aumentamos o peso. O cilindro não avança mais. Somente quando a pressão for aumentada para 600 kPa, o cilindro poderá levantar a carga maior. Portanto, mantido o diâmetro do cilindro, a pressão de trabalho e a carga estão estreitamente relacionadas. Nesta experiência, o cilindro também não consegue levantar a carga. Para o cilindro da esquerda, não há problema em fazê-lo, embora a pressão seja a mesma nos dois cilindros. A explicação do fato. O cilindro da esquerda tem um diâmetro maior. Isso é novamente demonstrado nesta experiência. Com a mesma pressão de trabalho, aqui 600 kPa, o cilindro menor com diâmetro de 16 mm aplica uma força de aproximadamente 106 newtons. Enquanto o cilindro de 25 mm de diâmetro exerce uma força de 262 newtons. Para este cilindro de 32 mm de diâmetro, a força chega a quase 420 newtons. Tudo isso levado a uma equação resulta que a força é o resultado da área do êmbolo multiplicada pela pressão de trabalho. A escolha do diâmetro do cilindro é fundamental para obter-se a força desejada. Além disso, a frequência do movimento, a pressão e o consumo de ar comprimido são variáveis importantes. Nas mesmas condições, um cilindro menor consome menos ar que um maior. Neste dispositivo de furação automático são utilizados cilindros de dupla ação de várias dimensões. Peças são retiradas do magazine e colocadas e fixadas na posição de usinagem. As ferramentas são baixadas e levantadas. E, posteriormente, a peça pronta é retirada e expulsa.
Existem aplicações nas quais não é desejável que o cilindro chegue com velocidade máxima nas posições finais. Nestes casos, utilizam-se cilindros com amortecimento de final de curso. Nestes cilindros, interrompe-se o escape livre de ar para o meio, pouco antes do final do curso. Cria-se, assim, um colchão de ar que amortece o movimento. Esse ar é liberado para o meio através de um estrangulamento. Normalmente, esses cilindros possuem amortecimento de final de curso regulável. Agora, alguns tipos especiais de cilindros. Este é um cilindro de dupla ação com haste passante. Ele tem as seguintes vantagens. Pelo fato de a haste ter mancais dos dois lados, obtém-se um posicionamento lateral muito preciso, mesmo quando a ferramenta não estiver alinhada com o eixo da haste, como aqui. Por fim, o cilindro de haste passante ainda oferece outra vantagem. Aqui, já que uma das extremidades está ocupada pelo gerador de vácuo, a detecção da posição da haste pode ser realizada na outra extremidade. Mais um exemplo. Este cilindro tem a haste vazada. Através do furo pode-se passar, por exemplo, um cabo elétrico para acionar o solenoide de um eletroímã. Ou, como aqui, trabalhar com vácuo. Também é possível escoar-se líquidos pelo interior da haste. Em contraposição ao cilindro anterior, este aqui não possui haste. O êmbolo tem um ímã permanente em forma de anel. O mesmo acontece com o cursor externo à camisa do cilindro. Quando o ar comprimido movimenta o êmbolo magnético no interior do cilindro, o cursor acompanha-o com grande precisão. O cilindro sem haste é utilizado principalmente para cursos de deslocamento muito longos, até 10 metros. Este é um cilindro de posições múltiplas. Normalmente, ele é composto de 2 cilindros de dupla ação, solidários. Assim, obtém-se 4 posições. A peça trabalhada passa pelas 4 posições de usinagem. Cilindro rotativo. Já dissemos anteriormente que um cilindro converte a energia pneumática em linear. Isto também se aplica a este cilindro. Mas, devido à sua construção, o movimento linear é transformado mecanicamente em um movimento rotativo. A haste do cilindro possui uma cremalheira que aciona uma engrenagem. Aqui, um cilindro giratório é utilizado para fornecer energia mecânica na prensagem de peças. No cilindro de aleta giratória, a energia do ar comprimido é transformada diretamente em movimento rotativo. O ângulo de giro é ajustável. O torque máximo pode chegar a 20 Nm. Aqui o cilindro de aleta giratória aciona um braço oscilante.
Neste dispositivo, ele é utilizado para virar peças. Motores pneumáticos. Nesta parafusadeira, a energia pneumática é convertida em movimento giratório através de um motor de palhetas. Nesses casos, a faixa de rotação estende-se de 3.000 a 8.000 giros por minuto. A potência varia de 0,1 a 19 kW. Ele funciona da seguinte maneira. Numa câmara cilíndrica gira um rotor excêntrico no qual encontram-se palhetas móveis. Estas palhetas isolam as diversas câmaras entre si. O rotor é colocado em movimento através de ar comprimido injetado na câmara menor. O ar comprimido libera energia para o eixo do motor e então escapa para o meio. Existem motores pneumáticos com sentido de rotação horário, anti-horário ou reversível para as duas situações. Neste local, motores elétricos têm suas tampas parafusadas. O acionamento das parafusadeiras é feito por motores de palhetas. Os motores pneumáticos também são indicados para áreas onde existe o risco de explosão. Este é o símbolo utilizado para representarmos os atuadores rotativos com ângulo de giro limitado. Ao lado, vemos o símbolo de um motor pneumático. Os símbolos sempre são orientados pela função e não pela forma construtiva do elemento. Na pneumática, as válvulas têm como funções: abrir e fechar o caminho para o ar comprimido, regular sua pressão, dosar sua vazão e, por fim, direcionar seu fluxo. Uma válvula direcional tem basicamente três funções: bloquear a passagem do ar, ou abri-la, e direcionar o fluxo de ar, daí o seu nome. Verifiquemos detalhadamente as válvulas direcionais mais importantes. Esta válvula, por exemplo, comanda um cilindro de simples ação. Ela tem 3 vias, uma para a alimentação de ar comprimido, uma para o escape e outra para a conexão com o cilindro. Além disso, ela tem 2 posições de comutação. Estes 2 critérios, número de posições e número de vias, dão nome à válvula. Trata-se de uma válvula direcional 3-2 vias, e este é o seu símbolo. Seu funcionamento. Na posição de repouso, o ar comprimido é aplicado à válvula, porém o caminho está interrompido. O cilindro está na posição de repouso. Quando a válvula é acionada, o seu carretel é deslocado. O ar comprimido agora pode chegar ao cilindro que avança. Quando a válvula é reposicionada pela mola, ao soltarmos o botão, o ar que estava retido no cilindro escapa e a alimentação é interrompida. O cilindro então retorna por ação da mola encerrada dentro dele. Válvulas direcionais 3-2 vias frequentemente são válvulas de assento, como apresentado aqui. Nesta instalação é utilizada uma válvula direcional 3-2 vias acionada manualmente para controlar um cilindro de simples ação que tem a função de ejetar peças. Esta é uma válvula de 5-2 vias. Ela também tem 2 posições, mas controla 5 vias. Este é o símbolo da válvula. Como exemplo, apresentamos o controle de um cilindro de dupla ação. Cada câmara do cilindro está conectada a uma via de trabalho da válvula direcional.
Ainda há conexão de alimentação de ar comprimido e 2 vias de escape, uma para cada câmara. Quando a válvula é acionada, o ar comprimido vai para a câmara da esquerda, enquanto a câmara da direita é despressurizada. Ao comutarmos a válvula, as vias se invertem e o cilindro recua. Aqui o trajeto do ar comprimido é direcionado uma vez para a câmara esquerda e outra para a direita. Alternadamente, as respectivas vias de escape são bloqueadas ou liberadas. Este dispositivo de fixação mostra o comando do cilindro de duplação através de uma válvula direcional 5 duas vias de operação manual. Esta válvula também tem 5 vias, mais 3 posições de comutação. Portanto, é uma válvula direcional 5 3 vias e este é o seu símbolo. Como exemplo, utilizamos aqui um cilindro de aleta giratória. Temos 2 vias de conexão para as câmaras do cilindro giratório, 2 vias de escape e mais uma para a alimentação de ar comprimido. O carretel da válvula é mantido na posição central através de molas. Todas as vias ficam bloqueadas. Nada acontece. Porém, se um dos botões for acionado, o ar comprimido preenche a respectiva câmara. A outra é despressurizada. Se o outro botão for acionado, a resposta será contrária, ou seja, o cilindro giratório gira no sentido inverso. Quando soltamos o botão, as molas reposicionam o carretel da válvula na posição central. O cilindro giratório permanece numa posição intermediária. Este é um exemplo típico de utilização de uma válvula 5 3 vias. O magazine pode ser colocado em qualquer posição que se deseje. Isso significa que podemos escolher a posição mais adequada. O acionamento de válvulas direcionais pode ser direto. Aqui, mecanicamente, ou indiretamente através de um botão que aciona pneumaticamente uma válvula direcional. A válvula de simultaneidade realiza uma associação lógica, mais exatamente uma função E. Neste caso, significa que, somente se os 2 botões estiverem pressionados, o cilindro avança. No recurso gráfico, podemos ver o funcionamento do elemento E. Ele tem 2 entradas. Se houver pressão somente em uma delas, o carretel bloqueia a passagem. Porém, se tivermos pressão nas 2 entradas, o ar comprimido poderá passar e pilotará a válvula direcional. Na prática, isto acontece da seguinte forma. Nesta máquina são prensados mancais em suas caixas. Para baixar a prensa, são necessárias 2 condições: que haja um sinal de partida e que a alimentadora do anel de retenção do mancal esteja na posição de repouso. Caso contrário, poderia ocorrer uma colisão. É claro que nesta máquina são necessárias várias associações E. Aliás, aqui há 3 delas agrupadas no mesmo bloco de montagem. Outro tipo de associação lógica é a válvula alternadora. No nosso exemplo, isso significa que quando um ou outro botão for acionado, o cilindro avançará. Essa função é executada utilizando-se um elemento OU. Esta válvula também tem 2 entradas. Quando houver um sinal em uma delas, a passagem de ar comprimido fica livre e a válvula apresenta sinal na saída.
O elemento de comando então pode ser acionado. Se houver sinais simultâneos nas duas entradas, aquele que chegou primeiro será dominante. O comando de partida desta máquina pode ser dado de duas formas diferentes: pressionando o botão ou acionando um pedal. Esta associação ou é feita através de uma válvula alternadora. A válvula de escape rápido. Localiza-se na tubulação entre o elemento de comando e o elemento de trabalho. Quando um cilindro é despressurizado, libera-se o ar de escape para o ambiente através de uma grande abertura. Assim ele escapa mais rapidamente, pois não precisa passar por tubulações longas ou orifícios apertados. O resultado disso, a velocidade do êmbolo é aumentada, como vemos no cilindro superior. Em cilindros com grande volume como estes, obtém-se frequências de operação significativamente mais elevadas, pois o retorno do êmbolo acontece mais rapidamente. Aqui as vantagens da válvula de escape rápido ficam bastante claras. A válvula reguladora de pressão tem a função de manter constante o valor de pressão ajustável. Isso ocorre quando alteramos o volume de ar que passa pela válvula. Ela pode também compensar picos de pressão provenientes dos equipamentos. Nesse caso, o ar é liberado para a atmosfera. Em cada unidade de conservação existe uma válvula reguladora de pressão. Numa válvula reguladora de fluxo, há um estrangulamento na passagem do ar. Assim, pode-se controlar a vazão e, consequentemente, a velocidade dos atuadores. A válvula reguladora de fluxo unidirecional, como o nome já diz, consiste de um estrangulamento e de uma válvula de retenção. Ela regula o fluxo só em um sentido. No outro, o ar pode passar livremente. Este tipo de válvula pode ser utilizado quando se deseja o avanço lento do cilindro, porém, com retorno em velocidade normal. Válvula de sequência é utilizada nos circuitos dependentes da pressão. Somente quando a pressão regulada no piloto da válvula for atingida é que teremos a sua comutação. Aqui na prensagem pode-se garantir desta forma que seja obtida a pressão previamente ajustada. Válvula temporizadora. É uma combinação de válvula reguladora de fluxo com retenção, reservatório de ar comprimido e válvula direcional. Através do ajuste do estrangulamento, pode-se alterar o volume de ar que adentra o reservatório. Assim, também é possível alterar o tempo necessário para que se atinja a pressão de comutação da válvula direcional. Aqui, com a válvula temporizadora,
pode-se garantir que o parafusamento das peças seja concluído com segurança antes que o cilindro retorne. No capítulo referente a válvulas direcionais, já vimos dois exemplos de acionamento de válvulas. A operação direta e a operação indireta. Esta última é a preferida na prática, visto que o emissor de sinal e a válvula de comando podem estar fisicamente separados. Verifica-se tal exigência na maioria dos projetos mecânicos. A emissão de sinal aqui só depende do operador, ou seja, o acionamento da válvula é manual. Este método é encontrado, por exemplo, na operação de prensas. Neste caso, temos entrada automática de sinal. Quando o cilindro atinge sua posição final, uma válvula de rolete é acionada. Esta, por sua vez, envia ao elemento de comando, uma válvula direcional 5 duas vias, um sinal correspondente. Isso resulta no movimento de retorno do cilindro. Assim, o cilindro pode ser acionado novamente. A válvula de rolete tem a função de um sensor, ou seja, ela detecta a condição e emite o sinal correspondente. Aqui vemos mais uma vez a combinação entre emissores de sinal, ou seja, botão e válvula de rolete e o elemento de comando pneumático. Uma instalação pneumática tem a função de realizar determinado trabalho com a ajuda de ar comprimido. Agora veremos a estrutura básica de um circuito pneumático. Primeiramente, encontramos na linha de alimentação da máquina a unidade de conservação. Nela, o ar comprimido é preparado de acordo com as necessidades específicas da instalação. Depois vemos o elemento que realiza o trabalho, neste caso, um cilindro de dupla ação. Quando enviamos ar comprimido para o cilindro, o êmbolo avança. Somente quando o cilindro receber ar comprimido em sua outra conexão, ele retornará. Para executar essa alternância na alimentação de ar comprimido, necessitamos de uma válvula direcional. Assim, construímos um comando pneumático simples. Porém, na prática, raramente ocorre o acionamento direto do elemento de comando. Isso normalmente ocorre através de elementos de sinal. No nosso exemplo, são duas válvulas direcionais de acionamento manual. Os respectivos sinais também são transmitidos ao elemento de comando através de ar comprimido. Mas aqui também se vê um outro efeito. Não existe a necessidade de mantermos os botões acionados para realizarmos o movimento. Um simples pulso comuta a válvula de comando e esta memoriza o sinal. Ampliemos um pouco mais as funções do nosso circuito. O cilindro só avançará quando os dois botões da esquerda forem pressionados. O retorno será realizado ao acionarmos o botão da direita. Para isso, o circuito recebeu, além de mais um botão, também um elemento processador, no caso, o elemento E, que satisfaz a condição de simultaneidade.
Somente quando os dois botões estiverem pressionados, o elemento de comando será acionado e o cilindro avançará. Agora vemos a estrutura básica de um circuito pneumático relacionada às funções de cada elemento. Primeiro temos a alimentação de energia e a sua preparação. Depois vêm os elementos de sinais. Eles emitem os sinais de comando. O elemento processador emite sinal somente quando todas as condições estiverem satisfeitas. No nosso caso, pressionados os dois botões, o elemento de comando receberá um sinal e permitirá, assim, o avanço do cilindro. Em instalações simples, as funções de emissão e processamento de sinais e comando podem ser realizados por um único componente. Como neste caso, com uma válvula direcional acionada manualmente. Podemos agora desenhar nosso circuito pneumático. Primeiramente, a alimentação de energia e o cilindro de dupla ação no nível dos adutores. Como já vimos, precisamos de uma válvula direcional 5 duas vias para comandá-lo. Neste conjunto, a válvula de acionamento manual assume as funções de elemento de sinal, de processamento e de comando. Mas em nosso exemplo, colocamos dois botões para o movimento do cilindro. A válvula direcional 5 duas vias passa a ter somente as funções de elemento de processamento e comando. Para que se possa incluir a associação lógica E, introduzimos o elemento E como elemento de processamento. Agora, a estrutura básica de um comando pneumático em 5 níveis fica clara. Alimentação de energia. Elementos emissores de sinais. Elementos de processamento de sinais. Elementos de comando. Elementos atuadores. Vamos transferir este esquema para a nossa máquina, localizando cada elemento. A unidade de conservação no nível da alimentação de energia. As duas válvulas de acionamento manual como elementos de sinais. O elemento de processamento de sinais. Uma válvula direcional 5 duas vias como elemento de comando. E, por fim, como elemento atuador, um cilindro de dupla ação. Este princípio básico aplica-se a todos os comandos pneumáticos, inclusive nos circuitos mais complexos. Pessoal, no próximo vídeo vamos estar falando sobre as noções básicas da hidráulica, tá ok? Obrigado.